Obrigado. Pastor Rômulo, que Deus te use. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero encorajá-lo também. Tenho visto seus posts sempre muito bíblicos, muito centrados. Parabéns pelo seu trabalho na internet. Cada vez que você coloca um texto, eu tenho visto, lido com muita atenção e vejo, né, que aquilo ali não é fruto tão somente de uma única meditação, mas de um estudo, de algo que foi pensado e que saiu do coração de Deus. Parabéns por isso e que Deus te use poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Está com você, tem liberdade, Deus te use, querido. A graça e a paz do Senhor, amados. Amém. Apóstolo André Fabiano, quem diria, aquele rapaz gordinho, branco, que entrou pela igreja e recebeu o título, a profecia de apóstolo das nações. Ele era magrinho. Mais tarde. Estão me ouvindo? Nós te ouvimos, mas você fechou o vídeo. Amém? Eu que fechei sem querer, eu estava te destacando, abriu agora? Eu quero destacar você. Eu queria destacar para todas as Eu pessoas. sei por quê, pastor. O apóstolo hoje quer Não é tirar isso não, todo é porque eu mundo queria do destacar vídeo. você para todo mundo. Pode continuar, por favor. Quem diria, Ele verdade. era magrinho quando ele chegou. Amém? É verdade. Eu essa manhã, quando eu recebi a sua proposta de estar ministrando a palavra do Senhor em uma vigília, eu pedi uma direção de Deus, porque eu sabia que seria um momento de reencontrar a minha família, a IBUG, amigos muito próximos que viu o crescimento, e também de receber pessoas que têm a mesma linha de pensamento que eu. Então, eu pensei e falei com Deus, o que levar para essas pessoas, Senhor? E o texto que o Senhor me trouxe, o título da minha pregação, é A Fé e a Medida da Fé. Interessante que quando começou a vigília, o apóstolo começou a orar e trouxe à mente de todos, basicamente, o mover espiritual da fé. Durante o percurso da nossa vigília, a amada Elizabeth praticamente narrou o que seria levado a vocês. E eu fiquei muito feliz, porque eu estava no mesmo espírito, na mesma oração. Agora nós vamos fazer como na IBUG, que dizia assim, eu sou filho de Deus, que tem autoridade, você lembra, Márcia? Na terra, no céu e no mundo espiritual. De novo. Sou filho de Deus, que tem autoridade na terra, no céu e no mundo espiritual. É muito bom porque a palavra tem poder e tudo que for lançado e ligado, será ligado no céu também. E durante o meu percurso eu também vi uma oração que eu queria deixar como exemplo. Vocês estão com a Bíblia? Peguem ela, coloquem no coração, repita comigo assim. Essa é a minha Bíblia. É a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E hoje serei tocado. E hoje serei tocado. Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Eu, quando vi essa oração, eu achei ela fantástica, porque quando nós respeitamos a palavra, estudamos a palavra, entendemos os princípios da palavra, nós separamos a Bíblia como um livro de conselho e passamos a entender que a Bíblia é um livro de comandos. Se nós seguirmos o comando que a Bíblia nos oferece,
tudo vai bem. Tudo vai bem. Amém? A palavra que eu quero trazer para vocês está no livro de Hebreus, capítulo 11. Talvez muitos já devem ter falado sobre ela, e eu queria trazer uma outra ótica hoje, uma outra visão, talvez até para muitos aí uma chave espiritual. Quem receber a palavra e conseguir ver, já dá um glória a Deus aí. Quem não conseguiu, misericórdia. Ronald, eu amo você, Ronald. Você é um espetáculo. Glória a Deus. Palavra do Senhor no livro de Hebreus, sexto livro direcionado. Está lá no capítulo 11, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Porque por elas os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, fora criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e nem foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Amados, eu quero trazer vocês uma lembrança, porque nós começamos a falar acerca dos tempos outrora, do mover do Espírito Santo. Creio eu que nessa live tenha bastante pessoas que viram sinais nas igrejas. E ao longo do tempo, nós deixamos de perceber. Poucos são os remanescentes que ainda clamam, que ainda oram e pedem a manifestação do Espírito Santo. Há um tempo atrás, quando chegávamos à igreja, víamos pessoas chegarem e falar dos testemunhos, das curas, de libertação. Isso era constante em todo culto. E nesse período de tempo, vemos justamente o oposto. Pessoas chegando à igreja, dizendo que vai fazer a obra e se intitulando obreiros, que pouco tem tempo para falar com Deus, para clamar o Senhor. Então eu comecei a meditar sobre esse assunto, eu comecei a avaliar o que foi que mudou. Se o nosso Deus é o mesmo Deus de hoje, de ontem, se é o mesmo Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas, o que mudou nessa nova geração? E de quem é a culpa desses sinais não acontecerem? Veja bem que nós estamos num período, segundo a própria palavra, um avivamento mundial. E eu vejo homens como apóstolo, nós, Pedrão, Fernando, brigando para que esse avivamento chegue o mais rápido possível. Mas também nós vemos muitos membros de igreja indo ao culto, dizendo que está celebrando, e quando chega em casa ou durante o percurso de trabalho, pouco se lembra da celebração do Espírito Santo. E isso me incomodou. Isso me fez pensar sobre isso. Abrindo a Bíblia em Hebreus e vendo a manifestação através desses homens de Deus,
Tanto é que a Bíblia afirma que Enoque foi trasladado sem a morte. Isso, para nós, no dia de hoje, é algo inimaginável, alguém não passar pela morte. O que esses homens tinham que hoje não se vê nas igrejas atuais? Eu quero trazer à mente de vocês acerca da medida da fé. Talvez você me pergunte, pastor, mas a fé tem medida? E se a fé tem medida, qual é a medida da fé? E se você continuar lendo um texto na Bíblia, existe uma medida literária. Eu gosto muito de ler a Bíblia traduzida, King James, que ele deixa bem nítido o nome dessa medida. E eu vou falar para vocês, a medida é uma medida chamada tal. Não é quilômetros, não é grama, é uma medida chamada tal. João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, houve uma medida. Malaquias 3,10 diz assim, trazei, tem crente aí? Trazei todos dízimo e oferta à casa. A casa do tesouro. E fazei prova de mim. Se eu não derramar sobre vós uma medida... Tal. Qual que é a medida? Tal. Então, Deus disse para você, cristão, que há uma medida que pode se medir essa fé. E se você tiver uma fé em um tamanho de uma medida tal, que seja pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, você olha para o monte e pede para ele precipitar para o mar. Isso vai acontecer. Eu pergunto a vocês, nos dias atuais, esses sinais que se seguiram aos homens de Deus, eu creio que aqui hoje tem muitos homens na live. Por que não acontece? Porque não está acontecendo. Porque essa medida é como se fosse uma bicicleta. E ela é treinada e aprimorada. Eu louvo a Deus pela vida do apóstolo, porque durante esse período de live ele vem tentando trazer o povo a despertar novamente, a começar a andar com essa bicicleta novamente, a começar a profetizar, a caminhar de tal forma que esses sinais retornarão à Terra. Essa fé, ela tem uma direção. E quem é o percussor, a primeira pessoa ou as primeiras pessoas que têm a incumbência de trazer esse renovo de fé na igreja atual? E agora eu vou mexer com vocês um pouquinho. É a elite de Deus. Quem é a elite de Deus? A elite de Deus são os escolhidos. A elite de Deus sou eu. É você. Põe a mão no seu peito e diz, sou eu. Não, mas põe com vontade. Sou eu que fui escolhido nessa geração para trazer o avivamento à terra. Você crê no que você fala? Você tem certeza do que você fala? Eu preciso te explicar, então, o que é a fé. Qual é a origem da fé? A origem da fé, em hebraico, é emet, que significa confiança ou confiável. Mas o nome fé vem do latim. E o latim significa acreditar. Acreditar vem do francês, que significa importância ou se importar. E a importância vem também do latim, que significa trazer para dentro. Se você juntar todas em um termo só de fé, é confiar, acreditar
e ter a importância de trazer para dentro de você. Então, se hoje você me perguntar qual é a definição de fé, é confiar, acreditar, ter a importância de trazer para dentro de mim. Pastor, mas talvez você me diga assim, eu tenho fé. Talvez você me diga, pastor, mas se eu tenho tanta fé, por que eu não estou conseguindo perceber os sinais? Aí nós seguimos ao contexto a respeito do caminhar, do treinar de Deus. Todos estão me ouvindo? Dão glória a Deus. Aí eu sacudo a mão que nem o Ronald. Glória a Deus. Todo o povo Glória a de Deus. Deus, aleluia, todas as pessoas escolhidas, e as pessoas foram escolhidas por Deus. Como é que eu vou provar isso que são pessoas escolhidas? O povo de Israel. Deus disse assim, assim diz o Senhor no dia em que escolhi a Israel. Escolheu a quem? A quem escolheu? Escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência de Jacó e me deu a conhecer a ele na terra do Egito. Quando levantei a minha mão para ele, dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Está lá em Ezequiel, capítulo 20, versículo 5. Então, o Senhor escolheu um povo. Eu posso te garantir que você é um povo escolhido. E Deus continuou a escolher. Escolheu Jerusalém, a terra santa, e disse Davi governa, mas escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que estivesse sobre o meu povo em Israel. Também está escrito em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6. O Senhor, além de escolher um povo, escolheu também um lugar específico. Salmos, capítulo 78, versículo 68, vem dizer, escolheu um lugar específico, antes escolheu a tribo de Judá, no Monte Sião, que ele amava. Então vamos entender, você foi escolhido de Deus para um propósito. Você pode compreender isso na sua mente? Você, de onde você saiu, você foi escolhido para fazer algo. Você não foi criado e Deus fez um plano. Não, Deus fez um plano, escolheu para que esse plano se cumprisse, mediante a sua fé nele, mediante andar de bicicleta na sua fé. E por que esse plano não se concretizou ou não está se concretizando? Nós vamos continuar entendendo o que eu quero passar para você hoje, o que Deus colocou em meu coração. Os planos de Deus foi formado desde o princípio com o objetivo de qualificar, de transformar um homem em um soldado, um guerreiro de Deus. Eu me lembro que na pregação ou nos louvores, nós ouvimos falar, nós somos soldados. E a irmã Thaís trouxe, usa-me, né, como farol. Então, nesse ponto de vista, eu posso entender que eu fui separado como um general de guerra do Senhor. Lucas capítulo 6, versículo 13, diz assim, Jesus escolheu 12 apóstolos. Depois do amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, dentre eles, aos quais deu também o nome apóstolo. Qual era o objetivo? O objetivo era transformar esses homens
ou entregar a esses homens chaves espirituais para mover o mundo espiritual. Haja visto que entre esses 12 homens surgiu um homem que andou sobre as águas. E segundo a história, nunca nenhum homem andou sobre as águas, senão esse homem. Um outro homem desses 12, ele foi transladado de um local ao outro, simplesmente em um estalar de olhos. Então, essa linha de pensamento, você, cristão, você que está na live, precisa entender, se vocês estiver com o objetivo de trazer o avivamento, se vocês entenderem um propósito de Deus na sexta-feira, com o apóstolo trazendo para vocês a dinâmica, ou relembrando a vocês o que vocês já sabem a respeito da oração, o mundo, a proximidade aonde você está, será transformado. Quando Deus envia e fala para você orar pelos seus filhos, tem um propósito nisso aí. E às vezes a gente pensa que é para abençoar aquele que foi para a seara, mas na realidade é para você entender que sem a oração, sem a ligação, não tem como você se transformar, não tem como se mover. Tiago vai dizer para você que você precisa orar uns pelos outros. Então entendemos que a fé é um mover da sua oração. A grande questão nos dias atuais é que nós temos tempo para ir à igreja, nós temos tempo para cuidar de filho, nós temos tempo para ir para o supermercado, mas nós não temos tempo de sentar em uma mesa e dizer para a esposa, agora é o momento de orar. Muitas das vezes nós escolhemos dizer assim, ela já sabe, ela é crente. A minha casa é abençoada. A minha casa está na presença do Senhor, nós não vamos precisar. Senhor, me desculpa. Mas isso nada mais é que uma justificativa para você relaxar na presença do Senhor. Então, vocês foram escolhidos como tropa, elite do Senhor. E o que vocês estão fazendo com isso? E talvez muitos digam, mas eu nunca fiz isso, pastor. Mas muitas das vezes nós deixamos de fazer coisas primordiais para a nossa família. Porque acreditamos que, por dar testemunho de fé, as pessoas simplesmente chegam na nossa casa e fazem exatamente o que a gente quer. Mas é dolo engano seu, porque o coração do homem, ele é vil. E ele pode enganar, se necessário for. Lembre-se do caso de Davi. Segundo a palavra de Deus, Davi era um homem segundo o coração dele. E segundo a história, Davi pecou não simplesmente por pegar uma mulher de um homem, mas por andar no castelo observando a mulher. Então, no princípio, se ele tivesse vigiado, ele não teria feito ou cometido o erro que ele fez. Aonde está o problema de Davi foi na negligência. E quantas vezes nós temos nos negligenciado na presença do Senhor? Eu me recordo de uma profeta que eu a amo muito e tenho certeza que eu vou ver na glória, a profeta e mulher do pastor Praça, né? Falecida. Ela dizia para mim assim, ó, tenha coragem, filho. Diga para Deus o que você quer. E um dia eu falei para ela assim, Ana, Deus já sabe o que eu quero. E sabe qual foi a resposta dela? Ela respondeu, Deus sabe o que você quer. A questão é que você não sabe. A questão, amados, é que nós nos imbuímos de informação, buscamos vidas, buscamos almas,
esquecemos a essência de saber o verdadeiro evangelho. O que você quer? Qual é o seu chamado, o seu objetivo? E muitas das vezes você se mata, você entra em uma batalha, você entra dentro de uma igreja, você é pisado. Você é machucado porque tem um coração bom, mas você está no lugar e da forma errada. Você não pediu a direção certa para caminhar. Por amor a vidas, por amor a pessoas, por amor a situações, você esquece da essência que é o conhecimento. E meu povo perece por não conhecer as Escrituras. Precisamos entender qual é a sua posição, o que você tem que fazer como um soldado no reino de Deus. Quantos de vocês, pastores, obreiros, sabe qual é a sua posição no reino do céu? Quantos podem dizer hoje, e nós estamos numa live gigantesca, glorifica a vida do apóstolo, que está trazendo esse avivamento. Quantos podem dizer, eu sei exatamente o que eu devo fazer dentro da igreja? E a culpa não é sua diretamente. A culpa é da sociedade. A culpa é do trabalho. A culpa é que eu tenho muito a fazer. A culpa é que, além de trabalhar, eu tenho que cuidar de uma vida porque o irmão me ligou. A culpa é que eu preciso comprar feijão para minha casa. A culpa é sempre dos outros. E nunca é sua. Você nunca parou para pensar que um simples mostrar, um simples desenvolver essa arma espiritual fará você se transformar e transformar vidas. A palavra do Senhor diz, pedi e dá-se-vos-á, buscar e encontrarei, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra. E por que buscamos? E por que buscamos e não encontramos? Porque buscais de forma errada. Então, entender sobre Hebreus capítulo 11 é uma visão, é uma forma, é uma arma, é uma chave espiritual para buscar de maneira coerente esse mover do Espírito Santo. Na mesma forma com que eu digo isso, queridos, eu lembro vocês quantos milagres já aconteceu através da tua palavra a outras pessoas. Quantas manifestações de cura, de libertação aconteceu através de uma palavra sua, de um mover seu. E eu estou só contextuando, eu estou trazendo a vocês um breve relato do que nós precisamos entender para trazer o avivamento dos últimos tempos. Você crê que Jesus está voltando? Você crê? Você crê que antes dele voltar acontecerá um avivamento estrondoso nessa terra, que eu acredito que vai ser pelo menos 10 vezes maior do que lá da Rua Azusa? Você crê nisso? Então só depende de você. Só depende de você. Amados, buscar almas é a essência do Evangelho. Mas o Senhor, ele cria elites. Ele cria soldados especiais. Soldados que têm uma missão própria. E eu creio que vocês são a elite do Senhor, que virá para transformar esse tempo. Eu creio que vocês
foram escolhidos para esse propósito. Então, é da minha obrigação colocar vocês a entender o lugar de vocês no plano espiritual. Olha, eu queria explicar para você a respeito de elite. Se você pensar em uma forma de guerra, em uma forma estrutural, a elite é a nata, é o grupo especial que tem. Vou te dar um conceito mais coerente. Segundo o conceito humano, a elite é o melhor da sociedade. É a fina flor. É o bam, bam, bam. Normalmente, eles são chamados, em relação ao homem, como o último recurso para resolver uma situação. A elite, segundo a visão do homem, ele é o escudo quando os homens, os guerreiros, os soldados vão à guerra e estão em batalha e sabem que tem uma retaguarda forte atrás. Essa é a visão do homem. Só que a visão de Deus é justamente o oposto. A visão de Deus é que a elite dele vá à frente para proteger os mais fracos. E se você me perguntar, pastor, mas com que base você pode afirmar isso? Tem um texto muito interessante, está lá no livro de Josué, capítulo 3, versículo 6, 13 e 17. No versículo 6, diz assim: E falou Josué ao sacerdote, dizendo: Levantai a arca e o pacto, e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram adiante do povo. Os sacerdotes levaram o melhor de Deus à frente. No versículo 13 diz assim: Porque assim que as plantas dos pés do sacerdote que levava a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem na água do Jordão, essas serão cortadas. E isto é, as águas que vêm de cima e as amontoadas pararão. No versículo 17, no versículo 17, os sacerdotes que levaram a arca do pacto do Senhor pararam firme em lugar seco no meio do Jordão, e todo o Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar do Jordão. O Senhor diz para você que, como você é elite, você precisa conhecer as armas, para você poder carregar um povo diante dele. E através de você, é isso que a Bíblia diz, os sinais acontecerão. Elias percebeu isso. Então ele se posicionou como elite, como um soldado. E ele começou a usar a palavra, o poder e a intimidade que ele tinha com o Senhor Jesus. Então ele mandou descer fogo, parar de chover, ele fugiu, foi comer carne que os corvos trouxe, e muitos se lembram dele por não passar pela morte. Eu me lembro, e eu leio muito, dos exemplos e dos discípulos que ele deixou. Quando ele estava na caverna, o Senhor lembrou ele de 7.000 que não se curvaram a Baal.
Quando você percebe a história de Elias, você vê que Eliseu se transformou em um homem com porção dobrada, uma elite, um homem preparado para as ações que aconteceria no seu tempo. Essa noite eu pergunto para vocês, numa vigília de poder, vocês estão preparados para o que vai acontecer no seu tempo? Hoje nós temos numa live 50 pessoas. Se cada um de vocês tivesse se posicionado, no mínimo, aconteceria o dobro. A sua fé não chega a ponto de entender que uma pessoa que você trouxer vai transformar o mundo? Eu sou fruto, querido, dentro dessa live, de pelo menos 8 pessoas aí dentro que oraram por mim, que disseram, e eu queria lembrar, apóstolo, que eu era um ateu, tá? Eu não acreditava no Deus vivo. Olha aí, meu Deus. Era um E nós ator. falamos aqui hoje de ateu, olha aí, eu não sabia. E o pastor Praça lembra como eu era questionador. E eu só fui para a igreja só para namorar aquela menininha bonitinha. Lembra, Márcia? Só fui para isso. Deus fez muita coisa assim lá na Igreja Batista. Deus tem os jeitos dele. Né? Mas de tudo isso, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que se você consegue manusear a palavra, se você consegue entender os instrumentos, os milagres acontecem. Eu profetizo sobre sua vida que nesta noite você verá um milagre impressionante ainda antes de dormir. E eu sou atrevido. Se você não tem essa fé, eu tenho a fé e eu convido você a acompanhar a minha fé. Você vai olhar para o céu e o céu vai te dar um sinal. Porque Salmo 19 diz que o céu manifesta a glória do Senhor. E eu creio na glória do Senhor. O que eu estou fazendo com vocês é o que vocês já deveriam entender. Essa live devia estar lotada. Homens de Deus, como apóstolo, devia estar sendo exaltados, porque ele está trazendo o avivamento na terra. E nós estamos parados como elite do Senhor. Nós estamos parados. Nós não entendemos que Jesus só vai voltar quando a elite se posicionar. E como faz isso? Faz isso através da fé. Faz isso através da fé. Pastor, mas eu já orei tanto. Eu já orei pela irmã, eu já orei pelo esposo, eu já orei pelos amigos, eu já pedi para eles libertação, eu já pedi para eles cura, e eu nunca vi nada. Amados, então eu estou louco, porque a Bíblia diz que toda palavra lançada ela é como flecha, ela não volta vazia. Talvez você não enxergue, porque não está perto de você, mas ali gerará um fruto. A questão é que você, com o passar do tempo, entrou num sistema de relatividade que é algo do inferno, que foi trazido para as igrejas, uma teoria de evangelho bonzinho, de evangelho que tudo pode, que é tudo amor, e você aceitou viver essa mentira.
O evangelho foi, amados, Deus fala na palavra que você só é considerado filho dele se receber Jesus como Senhor e Salvador. Você só pode agradar o Senhor, está lá em Hebreus capítulo 6, se você ter fé. A sua fé é a medida que está lá em Tiago também, que diz assim, ó, me mostra a sua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Mas nós estamos vivendo o evangelho nos dias atuais, que diz que Deus vai curar, que Deus vai salvar, que Deus vai libertar, que Deus. E você? Onde você entra no evangelho? O que você vai fazer para o reino? Pedro morreu mártir. Se hoje você, como elite, tivesse que ir para um lugar a ermo, correndo risco de vida, porque Deus mandou, precisamos pensar nisso, você deixaria o teu conforto, a tua família, porque Deus mandou. Paulo se levantou e foi. Paulo, ele aceitou o propósito e ele pôs a mão na massa. Satanás não aguentava ou não continha o desespero, então mandou uma víbora morder a mão de Paulo. E aí é que eu te falo sobre os sinais que acompanham aquele que tem fé. Segundo a Bíblia, a víbora foi sacudida no fogo e o homem não morreu. Que fé é essa? Precisamos medir a fé para transformar os dias atuais. Eu sei que às vezes da maneira com que eu falo pesa muito, mas eu não posso falar com um povo escolhido por alguém que foi treinado, por alguém que estudou a palavra, por alguém que viu manifestar de Deus, por alguém que viu sinais, aceitar esse comodismo. Eu vou entender, segundo a palavra de Deus, que depois dessa palavra lançada, na próxima live não vai ter 50, vai ter 100. Porque cada um de vocês trarão um discípulo. Você crê nisso? Você crê que você pode transformar o teu vizinho, a tua casa, pelo nome de Jesus? A arma, a estrutura lançada para Deus, para que você se transformasse, é essa fé. É acreditar, se importar e trazer para você. O Senhor, próximo a ir embora, olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Pedro diz, amo, Senhor. Eu acredito que o que ele estava dizendo é assim, Pedro, acredita em mim. E eu acredito que Pedro falou, sem dúvida, pô, você é o cara. E ele diz assim, Pedro, me amas? Aí vem a segunda questão. Eu acredito que ele deve ter falado, Pedro,
eu sou importante para você? E Pedro falou, sim, Deus, eu amo o Senhor. E por final, ele disse, me amas mesmo, Pedro? Eu acho que ali caiu a ficha de Pedro. E Pedro entendeu tudo o que ele queria dizer. E o que Deus estava dizendo é, traz para você, junta. Tu foi formado como elite. Tu é a essência do que eu estou deixando na terra. Eu profetizo sobre sua vida, querido, que você seja a essência na terra, que você transforme o teu bairro, que você transforme os teus vizinhos, que você transforme no falar, no caminhar, que as pessoas te reconheçam como homens e mulheres de Deus, ao entrar no supermercado, ao conversar com pessoas, ao abraçar pessoas. Eu profetizo sobre sua vida que sem palavras, a manifestação do Senhor na sua vida transborde e aonde você tocar, aconteçam milagres e prodígios no nome de Jesus. São essa fé que o Senhor traz a você para entender que vocês são soldados, vocês são elites do Senhor. A posição da elite de Deus é sempre à frente do seu povo. Eles são escolhidos para liderar, para abrir caminho e enfrentar o combate primeiro, contrariando o homem que deixa a elite atrás. Vocês são elites. Você é nação escolhida, povo adquirido. Você é embaixador de Cristo na terra. E a única missão que você tem é transbordar o Espírito Santo de Deus. E para isso, você precisa você precisa ter fé. Certa feita, eu estava em Praia Grande e havia um siducão e eles estavam afrontando pastores que estavam orando na praia. Isso me cortou o coração, porque pastores são elite de Deus. E eu olhei para um dos pastores e disse, pastor, nós vamos deixar esse povo adorando essa mulher, essa estátua, na nossa frente, sem profetizar. E eu não queria escandalizar, porque eu era um dos pastores recém-chegados em Praia Grande. Então o pastor disse, não, deixa para lá. Eles não estão atrapalhando, eles não estão incomodando, deixa eles fazer as coisas deles, que a gente vai adorar a Deus aqui. Ele não conhece. Ele não conhece os homens que foram levantados pelo rebook. Eles não conhecem, queridos. Ou então eles se acomodaram com o demônio ao lado deles. É impossível, aonde tem luz, ter trevas. Eu não posso aceitar que o diabo consiga se mover ao meu lado sem que eu expulse, porque a Bíblia me diz que eu tenho autoridade e eu piso em cabeça de serpente. Então eu falei, Senhor, que não seja eu, mas que seja você, porque a tua palavra me diz que tudo que eu pedir, o Senhor vai me dar. E eu te profetizo no nome de Jesus, que venha uma onda e que pegue todo aquele baluares deles
e arrastem para o mar, no nome de Jesus. E aí eu pergunto para vocês, aconteceu? Quem acredita que aconteceu aí? Levanta a mão. Não? Eu vou dizer para vocês, aconteceu. E eu fiquei impressionado porque a distância que uma onda poderia alcançar era algo que era surreal. Então, a onda veio, pegou todos aqueles aparatos deles e levou por mar. E eu disse, glória a Deus, o Senhor ouviu minha voz. Sabe o que os filhos do cão falaram? Ah, Iemanjá aceitou a nossa oferenda. Mas para mim pouco importa, querido. O que importa é que eu exercitei a minha fé. Eu peguei a bicicleta do princípio e eu comecei a exercitar. Então, hoje, nenhum mover que não seja do Senhor fica à minha frente, se eu não lance uma palavra profética. E eu profetizo sobre sua vida isso. Eu profetizo que você não aceite mais esse mover próximo de você. Que você tenha intrepidez, ousadia no nome de Jesus. Porque quando eles começarem a tremer e temer, então o povo dessa terra saberão que ainda tem uma elite, soldados de pé. Tu és soldado? Me ajude em oração agora. Fiquem de pé onde vocês estão aí. Eu nunca preguei sentado, queridos. É a minha primeira vez. Fique de pé. Vamos exercitar a nossa fé. Traga à memória o que você gostaria que acontecesse. Direcione a sua mão. A Bíblia fala que todos os pedidos, todas as nossas petições devem ser entregues no altar do Senhor. Durante a vigília, o apóstolo abriu a porta do céu. Houve o louvor no qual trouxe a presença de Deus. E antes de eu acabar a ministração, eu quero levar vocês a tocar na orla do Senhor. Querido e eterno Deus, graça te damos nesta noite. Porque sabemos quão bom e maravilhoso tu és, e não há um outro Deus sobre essa terra. Pai. Sabemos o nosso papel, a nossa missão nessa terra. Nos preocupamos porque essa terra jaz no maligno, mas a tua palavra nos diz que essa terra é nossa. E como soldados do Senhor, nós tomamos posse novamente. Não aceitamos, Senhor, que os espíritos malignos continuem comandando esse local. Nós dizemos, Senhor, que de acordo com a tua palavra, nós tomamos posse e recebemos essa terra como herança. E agora, Senhor, como dono e senhor da terra, nós profetizamos que haja libertação na casa do meu vizinho, que haja libertação, Senhor, na família do meu vizinho, que o meu irmão que bebe, que a minha irmã que sai, que é baladeira, se enxergue dentro da casa do Senhor. Senhor, eu te peço no nome de Jesus, que as minhas mãos consigam trazer cura, e aonde eu tocar em um enfermo, haja, Senhor, no nome de Jesus, um renascimento, porque tua palavra, Senhor, nos ensina que nós somos feitos perfeitos, e não aceitamos, Pai, doenças sobre um corpo que tu disse que era bom. E em nome de Jesus, Pai, usa-nos, assim como a canção, usa-nos para ser o farol nesse lugar, nessa terra. Senhor, eu profetizo sobre a minha vida e a vida desses homens que estão aqui, que nós possamos ser instrumento de apoio ao seu apóstolo, Senhor.
ao homem que tu levantou, porque tua palavra me diz que precisamos orar pelos líderes. Então eu oro no nome de Jesus, Senhor. Que o Gedídia, que o Salomão, Senhor, tenha prosperidade, que haja sabedoria sobre a casa dele, que ele possa comandar essa igreja mais e mais, que o que tem colocado sobre o coração dele se vivifique, Senhor, que os milagres se perpetuem e apareçam sobre a terra. Eu peço, Senhor, no nome de Jesus, sabendo que o Senhor já me ouviu e entendendo o que é do meu coração, que dentro dessa casa, desse lugar que é chamado de Zoom, dentro dessa live, haja um avivamento espiritual, haja um manifestar de línguas, Senhor, haja um transbordo de fé, que a minha fé seja ligada a deles agora, meu Pai. Que a minha fé, Senhor, aviva a fé deles, Pai. Mostra os instrumentos necessários para a batalha. A tua palavra fala em Efésios que precisamos estar preparados para as hostes celestiais. Nós temos que estar firmes. Nós precisamos entender quais são essas armas, Senhor. Oh, meu Deus. E é triste ver, Senhor, perdido que estamos, as pessoas desesperadas por um apoio, não ver os teus sinais. E se eu tenho crédito no seu altar, eu te peço no nome de Jesus, como eu lancei, que cada um aqui veja um sinal vindo do céu, uma manifestação no nome de Jesus. E desde já eu agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É com você, apóstolo. Oh, glória a Deus, aleluia, que palavra gloriosa, engrandecido seja Deus. É isso mesmo. Obrigado, pastor Rômulo, que nós possamos colocar nossa fé em prática, em ação, de uma forma tão especial. Glória a Deus pela sua vida, Deus continue te usando com poder, com autoridade, em nome de Jesus. Que mensagem direta, cristocêntrica e poderosa.